Shalom, shalom, Lekulam. Vamos continuar nosso estudo sobre as Nekudots. Temos aqui o Rolam, desenho e Sefirá. O Rolam é um ponto sobre uma letra. Na verdade, Rolam não é a letra, é o ponto sobre a letra. Ele não aparece só sobre a Vav. Ele aparece sobre toda e qualquer letra. E quando ele aparece sobre a letra, ele tem uma vocalização O. Ok? Vamos lá. O Rolam é um ponto sobre uma letra. Não especifica qual letra. Qualquer letra. Refere-se a Sefirá de Tiferet. Ponto sobre a letra. Refere-se a Sefirá de Tiferet, quer dizer beleza. Ou seja, corresponde ao patriarca Yaakov, Jacó. Porque Tiferet é a Torá. Tiferet é a Torá. E a Torá, ela é chamada de Tiferet. E quem está nesse nível, ou Sefirá, é um patriarca chamado Jacó, Yaakov. Que significa beleza ou misericórdia. Em geral, um ponto representa Malchut. Em geral, um ponto a gente diz que é Malchut, que é a realeza, o nosso mundo físico. A última das 10 Sefirot. Na descida a gente conta que a primeira é Keter, a coroa, a última é Malchut, que é o nosso mundo físico. Malchut, que literalmente significa soberania ou realeza, na verdade representa Bitul. O que é Bitul? Bitul é quando a pessoa chega a anular-se ao Criador. Através do estudo da Tefilá, tem uns certos momentos quando a gente está fazendo Tefilá, aqueles que faz o Olá Tamid, ou seja, faz sua prece diária, sua oferenda, porque as oferendas, elas continuam, só que foram substituídas, ao invés de serem, vamos dizer assim, entregues ao Kohanim lá no Beit HaMikdash, Hashem disse, olha, o que me agrada agora não é mais as oferendas, porque o templo foi destruído, o que me agrada agora é a prece dos vossos lábios. Mas não só a prece, porque senão nós vamos ouvir do Eterno assim. Vocês rezam para mim, mas as palavras nos seus lábios são lindas, maravilhosas. Mas o coração de vocês está pensando nos negócios, pensando na casa que você for comprar, pensando nas preocupações com a sua família. Na hora da reza, tem que chegar ao nível de bitul. Esquece tudo. Esquece tudo, aquele momento é a hora da tefilá, é a hora do estudo da Torá. É claro que os sábios dizem também que quando a gente se senta para estudar a Torá, como vimos no Sheva, que significa sentar, quando a pessoa estuda a Torá, faz tefilá, a gente convida a Hashem a sentar, e a Alahá diz o seguinte, que o lugar de Hashem, depois que o templo sagrado Beit HaMikdash foi destruído, são 4 amot. Um amá corresponde a mais ou menos 48, 50 centímetros, há uma divergência entre poskim alahá, ou seja, legisladores da lei judaica, mas, no geral, claro, a gente diz que Hashem, não são 4 amot, 50 centímetros, vamos dizer 2 metros então, porque 50 centímetros mais 50, 1 metro. Mais os outros 50, temos 2 metros.
porque um amá não vai corresponder a 50 centímetros, não são 4 amote, amote é plural de amá. Então temos 2 metros. Isso quer dizer que Hashem, depois que destruiu o templo, Hashem só tem 2 metros. Olha, 2 metros para frente. E o ponto que a gente chama de Malchut, geralmente aqui diz assim, ó, que significa soberania. Na verdade, representa um mero ponto, Ó. Malchut representa um mero ponto, ok? Olha aqui, ó. Bitul também. Olha, Malchut, que literalmente significa soberania, na verdade representa Bitul, autoanulação, considerando-se como um mero ponto. Ou chama, na face da terra. Ou seja, a tefilá está no nível de chama, fogo. Por isso que alguém que vai para o Beit Midrash ou a sinagoga rezar vai correndo para expirar na luz sagrada, da chama sagrada. Expirar na chama da luz sagrada. E é essa a inspiração que sustenta o mundo. Essa é a inspiração, o fôlego do cosmo. É a inspiração provocada através do estudo e da reza. Só que o estudo da Torá está no nível da água. Mas nós estamos falando aqui de bitul, que é aquela anulação que a pessoa tem durante a reza, que a pessoa chega a um nível de experimentar do eterno a sua bondade e aí ela se torna um com o Criador, porque ela esquece tudo, está focada, está rezando ali para o eterno, ela está totalmente envolta. E dessa forma Hashem se senta. Interessante que o Siddur, quando a gente diz Baruch, Baruch é bendito, mas o Zohar sagrado diz que Baruch também é um comando cósmico, que significa você dizer aparece ou apareça. Aparecer, aparece quem? Ou o quê? Mi, do hebraico, mem iod, mi, quem, o quê? Hashem, que se senta. E aí você diz atá, Baruch atá. Atá é a forma feminina de falar com alguém. E aí o Zohar chama de você. Você é a Shekhinah, que é chamada de atá. Baruch atá. Atá é uma expressão para o feminino. A Shekhinah vem e fica ali naquele lugar de 2 metros. 2 metros nesse sentido, e 2 metros nesse sentido, causando um quadrado de 2 metros. E o ponto, o bitul, o ponto no meio, é o judeu ou o Noach que fala com o Criador. Autoanulação, considerando-se como um mero ponto ou mancha. Eu falei chama, na verdade é mancha, gente. Mas o que eu falei sobre a chama também corresponde, que é a tefilá. Viu? Não está errado, não. Mas é uma questão aqui da vista que não está ajudando um pouco. Mas vamos lá. É uma chama na face da terra, através do ato de autoanulação, o ponto é elevado ao grau de Tiferet. A pessoa é elevada ao grau de Tiferet, que é o poder da Torá, que é a Torá. Tiferet é a Torá. A pessoa começa com a reza, se anula no bitul, ela entra em mundos, e aí depois ela retorna, fecha a carta com o Aleno Lechaber, porque o Aleno, é muito importante vocês fazerem o Aleno após rezar, porque ele protege a sua reza para que a Sitra Achra, o outro lado, não se alimente com as centelhas sagradas, porque talvez que na hora do bitul, a má inclinação, porque nossos mestres dizem que quando você senta para Torá, quando você senta para estudar a Torá, na sua frente está o Satã, para impedir você de rezar, de estudar. Começa a botar um monte de pensamento negativo e você tem que lutar, tirar os pensamentos para chegar ao bitul. Dizer, não, eu estou aqui para rezar, falar com o Eterno e não quero saber de mais nada. Entrar em bitul.
Então, e fica atrás de você Hashem, empurrando Hashem, dizendo não o eterno mesmo, mas a sua Shekhinah. Empurrando você para você ir na direção da Tefilá. Enquanto o Satã está na frente, ele empurrando para você não ir para a Tefilá. Então veja que é uma guerra, não só no campo mental, mas também de forma exterior, no exterior. É uma guerra interna e externa. E você tem que vencer, eu tenho que vencer, nós temos que vencer. A autoanulação, considerando-se como um mero ponto ou mancha na face da Terra. Através do ato de autoanulação, o ponto é elevado ao grau de Tiferet. A gematria a gente sabe que é que são cálculos, e depois futuramente, Bezrat Hashem, com a ajuda dos céus, nós vamos estudar as letras e os seus correspondentes numéricos e depois vamos começar a engatinhar na gematria. O equivalente numérico do Cholam é 10, ou 16. Porque vimos que um ponto é 10, que é uma iod, e o Vav que é 6. Logo, 6 mais 10, 16. Ok? 16. Dependendo se é um simples ponto em cima de uma letra ou acima de um Vav. Dependendo se é um ponto simples, né? Um simples ponto em cima de uma letra ou acima de um Vav. Então, vemos aí. O Cholam significa força. Além disso, quando transpostas as letras da palavra Cholam, que se escreve com a Het, uma Lamed, uma Mem Sofit, uma Mem final. Então a gente diz aqui, ó, Cholam é CH, o Vav, ele provavelmente, essa sinalização O, ela está pontuada em cima da Het, embora não há ocorrência aqui, mas para quem já tem uma experiência com os sinais massoréticos, sabe que aqui está pontuado com O, mesmo que não haja ocorrência. Mas é porque aí a pessoa já sabe ler. Mas tem um pontinho aqui, ó. É esse pontinho que é chamado Cholam. Não é só em cima de uma Vav que ele é chamado Cholam. Ele é representado em cima de uma Vav. Mas aqui também é um Cholam. Certo? Formam as palavras, permutou aqui, permutou. Repara que só que há CH, né, que é gutural, Ro. O O é o pontinho que eu coloquei para vocês perceberem. O L é a Lamed, certo? Provavelmente também está pontuada, viu? E aí a gente sabe que tem uma pontuação A e uma Mem Sofit. Formam as palavras, quando permutadas, veja que a Mem, que era a final, vem para frente. Então, se ela vem aqui para frente, ela não pode vir com essa forma, porque essa forma geralmente é encontrada no final das palavras. Então, ela vem com sua forma, que é inicial ou que vem na metade das palavras. Aí vem Lamed e coloca Het no final. Vai ser assim, ó. Vai formar a palavra Melach. Melach. O que é Melach? É sal. Então, com a permutação das letras do nome do sinal, que é Cholam, se escreve Melach, que é sal. E Machal também, certo? Assim, trocando a ordem dos sinais, por isso que é muito importante, porque saber onde colocar os sinais e saber, porque veja que são as mesmas representações gráficas. Tem uma Mem, tem uma Lamed, tem uma Het, e aqui também tem a mesma coisa. São as mesmas letras que tem aqui e tem aqui, ó. Mas o significado é o mesmo? Não. E o que faz com que eu saiba que isso aqui é sal, e isso aqui, ou que isso aqui é sal, certo? E essa aqui, que é Machal, que é perdão, Machal, que é perdão, é a colocação no texto, é que vai dizer se ela no texto, se todo o texto estiver sem sinais,
a colocação dela no texto, de acordo com o significado que o texto queira passar, é que você sabe, opa, não é perdão. Aqui é sal. Tá falando no texto lá tudo sobre o mar, como é que faz, e assim, tá lá melar. Sabe que o sal vem do mar, então você sabe que depende da colocação, da contextualização. Mas enfim. Então, machal quer dizer perdão. Veja que quando se permuta, né, a gente chega a significados também. O sal era usado para preservar e colocado sobre todo o sacrifício no templo sagrado, para demonstrar que o mérito do sacrifício em procurar perdão para o pecado permanece para sempre. Como é declarado, Brit Melach, ou seja, aliança de sal, um pacto eterno de sal. Quando o Eterno fez as águas separar-se no segundo dia, então toda a separação é uma coisa que Hashem não gosta. Por isso que no segundo dia Hashem não disse que era bom. Certo? Como expliquei, os dois pontinhos do Tissere representa também que no segundo dia houve a separação, houve a criação do Guerrinom. Então, penitência é bom? É. Se você fizer techuvá, é bom. Né? Mas se você passa por uma penitência que não lhe traz nenhum aprendizado, nada, então isso não é bom. Então, por isso que tem os dois lados. Por isso Hashem disse que não era bom. E porque também, não só pelo fato de ter criado o Guerrinom no segundo dia, mas também por ele ter separado as águas do firmamento. Águas subiram, ficaram acima do firmamento, e águas ficaram abaixo do firmamento. O que você chama por firmamento, a gente pode dizer atmosfera, ok? A atmosfera. Tem águas que subiram para além, acima da gravidade, que ficam suspensas e não sujeitas à lei de queda dos corpos, e a água que ficou nos mares. E aí as águas que ficaram embaixo disseram assim: Eterno, o Senhor houve uma inveja. Olha só, hoje houve uma inveja. Então a gente vê que esses sentimentos rebaixados não ocorreram só quando o homem, depois que o homem pecou. No segundo dia, o homem foi criado no sexto dia, Yom Shishi. Então, no segundo dia já teve inveja. As coisas têm um nível de consciência. Não ache que por ser uma matéria bruta. Não é bruta. As coisas, existe um nível de consciência nas coisas. Então, as águas de baixo disseram: Eterno, o Senhor elevou parte das águas acima da atmosfera, acima das leis da gravidade, e essas águas estão mais próximas de você. Ficaram com inveja. Hashem disse para elas: eu vou fazer um pacto com vocês agora, para resolver esse impasse. Ok? E aí o Criador, abençoado seja, fez um pacto com... O Criador fez um pacto com as águas de baixo. Disse: olha, é o seguinte, eu vou fazer um pacto com... Através das águas do mar vai ser feito sal, certo? Que é chamado aqui melar. E esse sal, Hashem causou um shalom. O que é um shalom? É você apaziguar todo o comportamento que é dissociado, todo sentimento que a gente chama de midot ra'a, medidas ruins, que é o zeanpim da esquerda destituída da santidade, que é zeanpim, a personificação do mal, que também se assenta. Por isso que os bruxos se sentam para fazer suas coisas e também aproxima esse zeanpim do mal, que é a árvore ruim, a árvore do mal. Não é a árvore da vida. Então Hashem disse para as águas do mar: olha, vou fazer um pacto com vocês, e o sal será usado será usado no sacrifício, no Beit HaMikdash, no templo sagrado de Jerusalém. E também vai significar que, a partir da permutação dessas letras, do melar, vai se tornar machal, perdão.
Então, para demonstrar que o mérito do sacrifício em procurar perdão, por isso está associado o sal com, está na mesma raiz Rolam, que representa a Torá, Tiferet, que através da Torá é que faz tikkun, correção para a alma. E a correção gera o quê? Mahal, perdão. E os sacrifícios que eram o meio, ou o carneiro, o boi, enfim, a cabra, que eram levados ao Beit HaMikdash, eram salgados com melar, e esse mesmo sacrifício causava o mahal, o perdão. Ok? Então, o Eterno, abençoado seja, causou que houvesse o perdão para o pecado, ok? E o pecado não permanece para sempre, como é declarado Brit Melach, ou seja, um pacto de sal, para apaziguar aquele sentimento rebaixado das águas do mar. Um pacto eterno de sal. A força do sal é que resiste às mudanças do tempo. Além disso, quando uma pessoa personifica força, ela tem o poder perpétuo de perdoar. Vamos continuar nossos estudos. Desejo um sucesso para vocês, que vocês aprendam realmente, e porque alguém poderia pensar que estudando pontinhos, né, entre aspas, não está estudando a Torá. Mas é impossível estudar esses pontinhos sem falar na Torá, porque não existe dissociação. Tudo é conjuntivo, tudo está conjugado na Torá. E não existe aleatório ou por acaso ou incidente na Torá.